Então, esta comunicação faz parte de uma investigação mais abrangente, focalizada em práticas narrativas feministas, através do uso de testemunho e da reencenação, sobretudo no cinema. E digo sobretudo no cinema porque eu desconfio, é uma mera intuição, que o uso do testemunho hoje em dia nas redes sociais, no contexto dos movimentos feministas, pode ser bastante interessante, não é? E informar a discussão numa análise cinematográfica. Então, central à minha pesquisa é o estudo de como o cinema recorre a práticas narrativas feministas e criando assim um espaço que é político porque partilhado. Hoje proponho analisar, brevemente, os primeiros filmes de Helena Soberg, A Entrevista de 66, A Nova Mulher de 74 e A Dupla Jornada de 75, com o intuito de rebater que o uso de testemunhos nos seus filmes revela o uso de práticas narrativas feministas implementadas nos grupos de autoconsciência feminista. Assim sendo, pretendo discutir como os seus filmes, ou estes filmes, oferecem um espaço de narração recíproca e um reconhecimento mútuo, não é? Como resultado deste recurso às práticas narrativas feministas, assim como da experiência colaborativa que a própria Soberg encontrou dentro do coletivo International Women's Film Project, no qual ela fez os dois últimos filmes que eu referi, dos anos 70. Então, a minha investigação é informada, teoricamente, no trabalho da filósofa italiana Adriana Cavarero. Após a sua experiência em grupos feministas de autoconsciência nos anos 70 em Itália, Cavarero tem defendido que as práticas narrativas feministas sustentam narrações recíprocas, expondo o eu ao outro, ou o eu à outra. Para Cavarero, esta exposição implica um reconhecimento mútuo que é político. Isto significa que a narração na primeira pessoa está então associada ao conceito de ação política segundo Hannah Arendt. Isto porque, em Arendt, a ação política depende da emergência de um espaço que ela chama aparição, um space of appearance, onde atuamos e falamos, assim como vemos os outros atuando e ouvimos os outros falando. Então, a narração é equivalente à ação política porque, ao ativamente revelarmos a outros, permite, no que Cavarero diz, a criação de um espaço plural e, por essa razão, um espaço político, colocando em evidência a natureza relacional e contextual da identidade. O filme A Entrevista foi filmado em 64 e vocês, melhor do que ninguém, sabem o que aconteceu em 64, não vou nem por aí. Então, o filme consiste em uma série de entrevistas anónimas a jovens mulheres de classe média alta com idades compreendidas entre os 19 e os 27 anos. Todas elas eram ou foram alunas, tal como Soberg, na mesma escola católica do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Os seus depoimentos são entrelaçados com cenas de uma jovem noiva preparando-se para o dia do casamento. Essa jovem interpretada pela cunhada de Soberg na altura, Gloria Soberg. No filme, todas estas jovens, estes testemunhos, então partilham as suas expectativas em relação ao casamento, aspirações e até o próprio entendimento do sexo, refletindo desta forma o contexto político da época, assim como expondo uma classe cujos ideais eram coniventes com a ditadura militar. Então, a Soberg estudou no Rio de Janeiro e, nesse contexto, ela veio a conhecer outros alunos que mais tarde estariam associados, tanto ao cinema novo como ao cinema marginal. E na preparação do seu primeiro filme, Soberg procurou a ajuda de Cláudia Rocha, ou seja, há ali um contexto, não é? em que ela produz este filme. E portanto, muito provavelmente estas colaborações instruíram, influenciaram o seu primeiro filme. Mas, contrariamente aos seus companheiros cineastas, não é? Se poderíamos dizer companheiros, não é? Soberg começou desde logo a aprofundar questões mais próprias da sua própria experiência. Então, a entrevista inicia abruptamente com uma voz feminina, comentando acerca dos rígidos valores morais da sua educação católica, para simultaneamente negar o privilégio da sua classe. Que, por sua vez, esta voz off, este texto, não é, em voz off, contrasta com as imagens de Gloria Soberg, aqui na imagem, a escolher roupas e sapatos, a arranjar o cabelo em frente ao espelho, preparando-se para sair de casa. Esta sequência é interrompida por créditos iniciais, onde o som do bebê a chorar sobrepõe-se às fotografias de mães sorridentes, ou as canções de um coro católico, ou a voz de uma bruxa má, sobrepõem-se às imagens de jovens mulheres recebendo a confirmação. E por essa razão há aqui uma relação entre catolicismo e papéis de género tradicionais. Depois dos créditos iniciais, vemos Glória andar pela cidade, às compras e na praia.
Todas as cenas são entrelaçadas com vozes anónimas de mulheres. Os seus testemunhos parecem, no entanto, contraditórios. E essa contradição revela, no meu entendimento, que apesar de providenciarem um testemunho acerca das suas próprias aspirações, desejos e convicções, muitas destas mulheres expressam palavras que não são necessariamente as suas. Tal como a ninfa Eco, da mitologia grega, que fala apenas as palavras de outro, muitas destas vozes encarnadas reiteram apenas o seu privilégio de classe e também papéis de género convencionais. Isto porque as suas aspirações, convicções e desejos são produzidos dentro de um contexto patriarcal e autoritário, que apesar de tudo protege os seus interesses de classe. Tudo isto se torna ainda mais aparente porque na última cena deste filme, da entrevista, surgem imagens da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma demonstração pública organizada pelo Movimento das Mulheres Católicas em apoio ao golpe militar de 64. Eu, mesmo tempo de ver a entrevista e depois de comentar tudo, evidentemente que eu sinto uma série de incoerências na minha vida, mas inclusive eu acho que eu tenho mais consciência. Eu resolvi assim quase que, inclusive, aceitar minha ambiguidade em determinadas coisas, minha incoerência em determinadas coisas, porque eu realmente reconheço que muitas vezes eu não tenho, eu não consigo agir exatamente do jeito que eu acho que eu devo. Então, mas eu tenho a impressão que nesse ponto eu resolvi, também não consegui, mas tenho a impressão que há um mínimo mais assim, de lucidez da própria incoerência e da própria ambiguidade. Apoiada pelas entidades femininas MAF e CANDE, realizou-se em março de 1964 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, movimento esse que se propunha a preservar a democracia. Com a deposição de João Goulart, a 1º de abril de 1964, implantou-se no Brasil um novo governo. Então, uma voz off sobrepõe-se às imagens, depois destes estilos que são mostrados da marcha. O filme conclui com uma voz off que sobrepõe-se então a estas imagens, dizendo, uma voz feminina: eu acho que a política deteriora um pouco o homem. É muito construída. Os homens são mais idealistas, as mulheres são mais puras, mais mais naturais que nem animais. Então, para muitos regimes autoritários, tal como no Brasil, mas o Brasil não é exceção, há assim uma certa construção do feminino que foi e continua a ser necessária, crucial até, para encorajar uma aceitação passiva e até mesmo uma identificação com a chamada ordem natural das coisas, afastando assim o indivíduo do coletivo, do perigoso coletivo, para o privado. Então, no seu filme, Soberg estabelece uma correspondência entre a opressão da mulher e a coerção política infligida na época, assim como expõe as contradições e incoerências de um grupo de jovens mulheres, não é, que estão também na procura de articular uma subjetividade política, não é? Há uma tentativa de articulação, mas, no entanto, um grupo de jovens mulheres de classe média alta, cujos ideais e mesmo privilégio de classe as fazem cúmplices de um regime autoritário. Em contraste com as vozes desencarnadas que ouvimos durante o filme todo, o rosto e o corpo de Gloria Soberg até ao final do filme, é exposto para o nosso escrutínio, numa cena em que ela surge na praia e a câmara examina meticulosamente o seu ritual, aplicando um óleo bronzeador e desembaraçando o cabelo, reiterando assim um olhar masculino, não é? Objetivando o corpo feminino. No entanto, a imagem de Glória apanhando sol, estendida na toalha, contrasta com as imagens dos homens, também há umas figuras masculinas na praia, jogando ou surfando, enquanto que, simultaneamente, uma voz off afirma que as expectativas de género tradicionais acerca do comportamento sexual são apenas construções sociais, acrescentando que o facto de as mulheres assumirem um papel passivo e os homens um papel ativo no comportamento sexual não é mais do que uma interpretação cultural, não é? Isto é o que a voz off diz, que é sobreposta a estas imagens da Glória apanhando sol e tudo mais. Então, desta forma, Soberg desafia a objetificação do corpo feminino, oferecendo assim uma oposição até lúdica entre imagens, não é? A mulher deitada na toalha e o homem praticando surf, mas também entre aquilo que é visto e aquilo que é dito, não é? Numa espécie de tournant. Antes do final do filme, uma Glória hesitante explica, como nós vimos, que aceitou as suas próprias contradições e que encontrou uma coerência na sua ambiguidade. Excepcionalmente aqui, a imagem e o som coincidem, assim como vemos Soberg no próprio enquadramento gravando o som, não é? Entrevistando a Glória.
A presença da realizadora indica, no entanto, bem mais do que o processo fílmico. Aqui, este procedimento reflexivo expressa sobretudo a necessidade de ouvir para que possa de facto emergir um espaço plural de reconhecimento mútuo. Nos seus filmes posteriores, Soberg, nos filmes que eu irei falar mas de forma mais breve, na Nova Mulher e na Dupla Jornada, Soberg utilizam assim, um procedimento reflexivo semelhante. A Nova Mulher relata a história do movimento feminista nos Estados Unidos, usando imagens de arquivo e também cartas, diários e manifestos lidos e reinterpretados por vozes femininas e masculinas. Não é? E o projeto tinha uma abordagem didática e pedagógica. Não é? Há todo um contexto em qual este filme é produzido. E em comparação com a entrevista, tanto a Nova Mulher como a Dupla Jornada são menos experimentais, mas bastante mais combativos e militantes. Né? No caso da Dupla Jornada, o filme é até claramente afiliado a um feminismo marxista, enquanto que o filme A Nova Mulher assume uma abordagem feminista interseccional, pois confronta a forma como o movimento sufragista ignorou as mulheres negras, assim como de todo o privilégio de classe. Também em Nova Mulher, Soberg entrelaça elementos ficcionais e documentais. E ficcionais porque estes manifestos, estas cartas são reinterpretadas por variadas vozes, não é? E então, assim, há também o uso da reflexividade, que ainda uma tentativa, ainda uma proximidade do cinema político e moderno, mas há toda uma abordagem didática, pedagógica e também ela é uma abordagem muito mais sociológica, que faz com que estes filmes fiquem muito mais próximos de uma estética realista, não é? Por sua vez, a Dupla Jornada examina o trabalho executado por mulheres na América Latina, a partir de uma perspectiva marxista feminista. O filme foi comissariado pelas Nações Unidas e exibido na Conferência Inaugural do Ano Internacional da Mulher, na Cidade do México, em 75. E, portanto, num estilo etnográfico, Soberg conduz entrevistas a um grande número de trabalhadoras e camponesas, inclusive a Domitila Barros de Xungara, líder do Comitê das Donas de Casa do Distrito Mineiro Siglo XX, na Bolívia, bem como a trabalhadores e gestores, expondo assim a divisão do trabalho, a disparidade salarial entre homens e mulheres e também as condições laborais das mulheres, assim como o trabalho reprodutivo. Então, o filme propõe a seguinte tese. O trabalho, e isto de uma forma bastante clara, não é? Apesar de alguns críticos têm uma leitura que o filme é subtil, tem uma abordagem socialista que é algo subtil. Eu não há subtileza nenhuma no filme. Então, a tese é: o trabalho doméstico não reduz apenas os custos de produção, mas também gera mais-valia, não é? Que é uma proposta bastante marxista. Deste modo, a criação de mais-valia decorre fora do trabalho direto de produção, mas, no entanto, apesar de frequentemente não remunerado, este trabalho reprodutivo não está à margem da relação salarial. Eu uso o termo trabalho reprodutivo porque engloba muito mais, não é, do que o trabalho doméstico ou mesmo só o trabalho de mãe. É bastante abrangente. Então, isto é até central de muitas marxistas feministas, não é? Como Federici, Della Costa, Fortunati. Então, o filme emprega também uma reflexividade quando a equipa de filmagem, composta quase na sua totalidade por mulheres, com exceção do diretor de fotografia, aparece em frente à câmara. E segundo David William Foster, este procedimento, apesar de reflexivo, não é tanto ideológico, mas serve, sobretudo, para revelar à audiência que o que estamos assistindo é um documentário feito por mulheres e que por isso não é desprovido nem de contexto, nem pretende ser um recorte neutro numa qualquer realidade social. Para ilustrar só para terminar, vou tentar, para ilustrar que há uma necessidade pedagógica, tanto da Nova Mulher como na Dupla Jornada, eu gostaria então de citar Domitila Barros de Xungara e vou puxar um bocadinho o meu tempo, porque há um livro em que ela comenta a sua própria experiência dentro do Congresso, na Cidade do México, um livro que se chama Se Me Permite Hablar. E ela acabou por se confrontar com a Betty Friedman, que acusou a delegação boliviana de ser demasiado política e de ignorar os assuntos especificamente femininos. Não? E então a Domitila diz: eu posso intervir, e não a deixam falar. E ela diz assim: não, então é assim, eu vou intervir, falamos as duas, mas eu falo primeiro. E então ela impõe-se ali, então ela claramente responde a Friedman, não é? Que a acusou de ser demasiado política e não feminina. Muitas vezes falaremos, então, muito bem, diz ela, falaremos as duas, mas se me permite, eu começo. Senhora, faz uma semana que eu a conheço.
Todas as manhãs você chega com uma roupa nova e, no entanto, eu não. Todos os dias você chega pintada, empenteada, como quem tivesse tempo para passar no cabeleireiro e, no entanto, eu não. Vejo que todas as tardes tem um chofer com um carro esperando à porta e levá-la para casa e, no entanto, eu não. Então, agora, senhora, diga-me, tem a senhora algo semelhante com a minha situação? Tenho eu algo semelhante à sua situação? Então, que igualdade entre nós? De que é que poderemos falar, não é? Se você e eu somos tão diferentes, nós não podemos, neste momento, sermos iguais. Mesmo como mulheres, não lhe parece? Então, neste sentido, quer dizer, eu estou a usar este testemunho, só para terminar, o testemunho da Domitila, é na verdade porque acho que se parece bastante claro que nestes filmes que são produzidos dentro do contexto norte-americano, né, de Sober, há assim uma tentativa, uma abordagem muito mais didática e pedagógica, tendo em conta não só o contexto em que é produzido, mas também a audiência a que se dirige. Né? E acho que este depoimento de Domitila só mostra mais a urgência de que havia uma necessidade de trazer estas experiências, não, que muitas vezes é um movimento feminista que nem é propriamente dito, que não se assume como feminista, mas que está aliado a uma luta anticolonial e anticapitalista, não é? Que é muito urgente nestes contextos, e que então há assim um projeto didático de levar estes depoimentos, estes testemunhos para o contexto norte-americano, não é? E por sua vez, portanto, então há também, e por causa disso, não é? E por causa disso há também uma mudança estética, não é? Uma mulher indígena que decide, por meio da autoimagem, da autorrepresentação, cuidar de si e do seu povo, exerce o poder da representatividade e do que deseja mostrar. A agência das mulheres indígenas é demonstrada pelo novo papel de interlocução estabelecido na atual conjuntura, que as evidenciam mais como agentes históricas. A meditação para a espiritualidade, a consciência das representações, a escrita de diários e cartas, a produção de imagens são formas de cuidar de si. Papel de interlocução que mulheres indígenas adquirem quando são convidadas para um projeto cultural como cineasta e artista, um festival de cinema, um debate e até mesmo artigos como esse, que afirmam esse lugar de liderança e agência promovido pelo uso da câmera. Bari, uma autora de estudos decoloniais, concebe a representação como um termo com múltiplas e às vezes confusas conotações. Ao significar presença, reprodução, semelhança, formação de uma ideia na mente ou até mesmo presença por representação no sentido político de falar por, o termo está no centro de muitos debates da teoria pós-colonial e feminista. Sendo assim, as mulheres indígenas cineastas falam por outras mulheres indígenas e pelas mulheres de suas etnias. O fato é que não há homogeneidade, pois trata-se de várias etnias, contextos sociais e trajetórias de mulheres indígenas distintas, nuances coloniais que já não possuem esses espaços de fala desde o contato, realizado sobretudo entre homens brancos com homens indígenas. Essa representação específica não se aplica a uma cultura inteira ou às mulheres indígenas, mas tais espaços precisam existir. Pensar junto, fazer junto são aspectos indissociáveis das cosmologias étnicas. Pensar junto e fazer junto é também uma das características das linguagens cinematográficas, pois até mesmo o cinema hegemônico é uma realização coletiva, ainda que muitas de suas produções sejam centradas em uma autoria individual. No caso dos cinemas indígenas, plural como a diversidade de povos, a questão da autoria é tensionada. Como lidar com a autoria de uma individualidade coletiva dentro do cinema? Uma das ferramentas para investigar a participação das mulheres indígenas no audiovisual brasileiro contemporâneo é compreender a correlação entre o universo comunitário e aquele exterior a ele, nos quais se interrelacionam o bem comum e as demandas individuais, aproximando-se nesse sentido do slogan feminista "O pessoal é político". Temas privados aparecem para elas interrelacionados a problemas de ordem pública. Essa é uma citação da Angela Sack, que tem um livro que está em PDF, que chama Gênero e os Povos Indígenas. A Angela Sack trabalhou muito tempo com a FUNAI e foi uma das precursoras junto com a Rita Segato, como pensamento das leis, inclusive da Lei Maria da Penha, as leis que asseguram a segurança física e emocional e saúde de mulheres indígenas no Brasil. De acordo com Sack e Grimhall, que são autores do livro, é a partir dessa perspectiva que se compreende a dinâmica da mobilidade indígena como articuladora de redes de parentesco, fluxos de bens e pessoas situadas entre comunidades e cidades. Deste modo, há uma correlação entre modos de vida distintos, comunitário, citadino e os valores tradicionais e o da modernidade.
O número reduzido de mulheres realizadoras parece indicar uma possível dificuldade das mulheres indígenas, bem como mulheres negras e brancas, cada qual com seu recorte social, ao se apropriarem de uma atividade artística, para além daquelas destinadas às suas dinâmicas tradicionais. Tendo em vista que, ao ser designada para tal realização, agrega-se também a elas um status político e social na relação de convívio da aldeia, essa Terence Tanner, no caso específico das mulheres indígenas, por meio do empoderamento étnico e de gênero através das mídias audiovisuais. Portanto, usar a câmera é portar uma forma de poder, é adquirir, como afirma Tanner, um espaço social e político. Oscar Saez, que é um antropólogo que pensa muito a individualidade do sujeito histórico indígena, que é da UFSC, ele diz que ao pesquisar a autobiografia e o sujeito histórico indígena, questiona que nunca um indígena brasileiro decidiu-se ou foi solicitado a relatar sua vida, e não o mito ou a história do seu povo, que é muito comum até no cinema indígena, né, categorizando mais uma vez. Então a gente acha que fazer cinema indígena também está dentro de um recorte que tem que ser uma coisa, ou um ritual, ou uma coisa que seja estereotipada dentro do que a gente construiu imageticamente e hegemonicamente sobre a alteridade, né, indígena. A preocupação com a autoria é uma preocupação não indígena, já que as práticas coletivas são presentes nos extracampos das imagens. Nesse sentido, essa produção vem a tensionar esses espaços de produção da imagem. A produção indígena é tão diversa quanto seus povos, línguas e tradições específicas. Tentar encontrar uma homogeneidade a essa produção e inseri-la em formatos estéticos teóricos, classificando-o como cinema indígena, é impensável e até mesmo uma ilusão. Deste modo, Comolli afirma que o que o cinema nos mostra é o mundo como olhar. Clarice Alvarenga afirma, de acordo com Comolli, a partir da devolução do olhar, aquele que filma é também ele posto em cena. A auto-mise-en-scène seria, portanto, aquilo que permite o sujeito filmado colocar-se como sujeito da cena, colocando em cena em contrapartida aquele que filma. Então é justamente essa tensão, principalmente nesses filmes que a gente vê sobre, né, indígenas ou sobre cineastas indígenas, assim, que na maioria das vezes esses filmes dizem muito mais sobre quem filma também e como é o olhar dessa pessoa quem filma do que a própria pessoa ou o povo que está ali sendo representado, né? A câmera, mesmo que seja de um telefone celular, pode ser uma arma poderosa nessa disputa de alteridades, um recurso cada vez mais necessário aos povos indígenas para lutar e resistir. O uso da câmera pelas populações indígenas é também um meio para difundir a diversidade cultural, para a própria etnogênese, na importância da manutenção das tradições e do vídeo como grande aliado nesse processo. Caiubi, né? Bem como para o controle sobre a autoimagem atrelado ao combate às imagens estereotipadas que foram e são construídas por não indígenas. Nesse sentido, a cineasta Mbiá-Guarani Patrícia Ferreira revela o motivo que a levou a usar a câmera e a ser cineasta. Aí que abre aspas, é uma fala da Pátria. Para pensar e refletir sobre a nossa própria história e assim quebrar um pouco aquelas coisas ruins que a gente escuta por aí das pessoas ignorantes que falam com seus comentários ou críticas preconceituosas quando a questão é indígena. Uma ideia de que a maioria dos não indígenas tem sobre nós é que o índio é uma coisa só, compartilhando a mesma cultura, as mesmas crenças, a mesma língua, enfim. E aí vem essas frases mais famosas, ainda são e os que não são mais, né? Índios, né? Muita terra para pouco índio, índio verdadeiro, o índio sem roupa, na selva, em plena harmonia com a natureza, o índio autêntico, é o índio de papel da Carta do Caminha. Essa imagem foi congelada na cabeça dessas pessoas. E quando o índio não se enquadra nessa imagem, quando aquele índio que está hoje no meio da cidade, seja para estudar, trabalhar, reivindicar os direitos, ou simplesmente sair da aldeia para comprar as suas necessidades, provoca estranhamento. Aí logo vem essa, este aí já não é mais tão índio, já está civilizado. Muitos políticos, para impedir a demarcação das terras ou simplesmente violar os direitos indígenas, usam esse argumento preconceituoso. Esses aí não são mais índios, já estão usando roupas, óculos, relógios, computador, telefone, televisão, etc. Os ex-índios, né? Complementa a fala da Patrícia e a concepção de Bari com a de Lasmar, quando afirma que o nativo sul-americano foi transfigurado numa categoria genérica vazia
sem existência histórica, sujeita à investida de representações equivocadas e estereotipadas. Há uma continuidade dessas representações que percebem as mulheres indígenas como pessoas carentes, necessitadas de assistência, sem opções e agências próprias. Exercemos nosso olhar positivo, a qual Bell Hooks se refere, o olhar que resiste a essas imagens tão depreciativas da mulher em extremos, ora fetichizada, ora hipersexualizada, ora casta submissa. A construção das mulheres indígenas pelo aparato histórico, principalmente não só pela colonização, mas pelos jesuítas, principalmente aqui no sul, né? Isso é uma coisa muito que Patrícia foi o que levou ela a fazer cinema, assim. É que a construção imagética dessas mulheres indígenas pelos jesuítas foi uma coisa muito violenta, não tem outra palavra assim para se enquadrar. Tanto que em São Miguel das Missões, né, que é um dos 7 povos das Missões, existia Cotiguaçu, que é a Casa das Mulheres. Foi uma casa criada pelos jesuítas só para abrigar as mulheres que eram loucas ou mulheres que não tinham filhos e não tinham maridos, né? O que eram mulheres loucas? Mulheres como eu, como você, como ela, como você. Mulheres que não se deixavam, não é dominar, mas assim, iam contra tudo que os jesuítas queriam de conversão para os povos, né, do sul, principalmente os Guarani-Mbiá, Inhandé, Kaiowá e tal. E aí, uma das coisas que as mulheres indígenas hoje, Mbiá, Guarani, mais batem na tecla é que Cotiguaçu foi um centro, um lugar onde essas mulheres podiam silenciosamente propagar a cultura delas, ou seja, era um lugar assim específico de total revolução, assim. O cinema das mulheres indígenas contra essas imagens coloca em xeque a posição de liderança tradicionalmente assumida em seus povos, visto que algumas prerrogativas são comumente definidoras do masculino, né, que é o biás masculino, a antropologia chama de biás, né. Ainda segundo Sack e Gronholm, o que o próprio domínio masculino e o que é relativo ao âmbito feminino, bem como o que se associa aos espaços públicos e privados, passam a ser questionados pelas novas representações femininas. De acordo com essas ferramentas e como o fato de que as mulheres ocupam diferentes espaços e vivenciam diferentes experiências, estabelece-se uma compreensão do perfil de liderança indígena feminina desejável. Uma liderança que compreenda a inter-relação dentro e fora, público e privado. E a interculturalidade como conceito para apoderar-se de suas reivindicações das tecnologias. Uma subversão notória às ordens impostas pelo tecnicismo ocidental é o modo como as ou os indígenas filmam. O método proposto pelas oficinas audiovisuais, sejam elas variadas, né, tanto vídeo nas aldeias, quanto outras ONGs, ou pontos de cultura, ou pessoas que vão até as aldeias para mostrar algumas oficinas, enfim, passa por um processo de deconstrução das etapas. É uma criação livre, não há argumento inicial, tampouco um roteiro, por exemplo. O cinema processo, conforme Clarice Alvarenga e Cláudia Mesquita, em que é um cinema dilatado, né? O tempo vira a duração do plano, qualquer pessoa pode ser personagem e fabular diante da câmera. Uma maneira inventiva de fazer cinema, onde se aprende fazendo, filmando. Aí a Patrícia questiona, né? Se eu mostrar um filme bonito e coisas bonitas dos Guarani, eu vou mudar a cabeça dos ruralistas? Eu mudo? Um dos meus primeiros questionamentos foi, com qual finalidade e de que modo as mulheres indígenas utilizam o cinema? Essa é uma pergunta para tentar ser respondida por toda uma vida, mas por meio dela levanta algumas hipóteses e outros questionamentos. As mulheres indígenas produzem imagens e desenvolvem capacidades nessa relação simbólica com o mundo para uma estima pessoal e para uma relação social e cultural dentro e fora da aldeia. Elas produzem conhecimento e compartilham com outras pessoas da aldeia não só o processo de realização dessas imagens, mas também o que elas querem mostrar, exibir e difundir para a valorização da própria cultura. A cineasta terapeuta maia Floralba Medrano afirma que o processo fílmico, a realização de imagens, é sanadora, né? Que vem do sanar, de cura, curativa, e utiliza as oficinas audiovisuais que ministra com mulheres indígenas na América Latina como um vetor de conexão entre o espiritual e o corpo. Fazer cinema é também sentir o nosso corpo. Antes das filmagens, entramos em um estado meditativo, sentimos cada parte do nosso corpo, ativamos nosso corpo como aparatos de escuta e recepção. Pensamos nos traumas e os deixamos ir. Temos nosso tempo. Quando começaram a dar oficinas de cinema para nós, exigiam que começássemos a filmar logo cedo, sem pausa. Com um ritmo acelerado, sem respiro. Tivemos que conversar e dizer que não íamos nos encaixar nesse tempo. Precisamos de pausa, de descanso, de ativar a conexão entre nós, que estamos filmando, no nosso corpo e a câmera.
Precisamos desses processos, pois nossa relação com a câmera não é descolada do nosso sentido. O filme Tramas e Transcendências, que é esse, sobre as violências sexuais que as mulheres de sua etnia sofriam em sua aldeia e como elas trabalhavam coletivamente seus corpos e espíritos para lidar com a vergonha e a culpa, foi quando a Patrícia que me contou desse filme no Fórum Doc 2015, e ela disse que gostou desse filme justamente por se tratar justamente sobre a importância da mulher e da importância dela ter voz e falar. No decorrer de todo o filme, as cenas de violência e dor são transicionadas por imagens de libertação e serenidade. Nessa virada do curta, imagens das mulheres em relação à natureza, plantas, terra e água, pode passar, ficam mais punjantes, derramam na tela. É possível perceber o filme mais iluminado e com planos mais abertos, os personagens aparecem sorrindo. Ao final, a cartela salienta os fios que tramam as vidas dessas mulheres com a ancestralidade e a espiritualidade, dando a tônica da conexão desses corpos com a câmara e o processo curativo que foi ali vivenciado. Assim, acionando o discurso estratégico de decolonização, na verdade, contra as representações monolíticas construídas, as escritas imagéticas das mulheres indígenas sobre si mesmas e as imagens contra-hegemônicas expressam seu pensamento resistente. Elas não repudiam os valores ocidentais, já que acionam e dialogam com alguns desses códigos, neste caso, o audiovisual, o cinema, como recursos estratégicos para capacitação, luta, reconhecimento e conquista. Estamos diante de um cenário animador, com novas produções teóricas e imagéticas realizadas por elas mesmas, mas ainda há muito a ser feito para enfrentar as invisibilidades, opressões, violências e estigmas pelas quais estiverem e ainda estão submetidas. Nessa caminhada, o cinema que elas fazem é um importante aliado, para a gente, sobretudo. Desde 2004, eu tenho acompanhado o percurso do cinema feito em periferias e favelas do Rio de Janeiro, desde o surgimento daquilo que se denominou escolas populares de audiovisual, até a cena atual de produção audiovisual independente. E tenho enfatizado sempre os aspectos estéticos, políticos, formativos, que marcaram a entrada e afirmação dessas novas produções e autores no campo do cinema, destacando sempre os desdobramentos no terreno da representação. É um campo de pesquisa que demanda sempre a gente estar pensando a diferença, a desigualdade e as hierarquias. Mas a questão que se botava sempre presente era como pensar a diferença, a desigualdade e as hierarquias desse campo, do cinema independente nas periferias, sem a imposição de uma camada adicional de violência da minha parte, Que seria o quê? Seria a crítica, seria o juízo e seria a interpretação e a representação. Tanto os textos quanto os trabalhos artísticos de Denise Ferreira da Silva são uma expressão e uma convocação para sua ênfase em não somente analisar a condição presente, mas agir sobre ela. E eu, ativada pelas leituras e encontros com o trabalho dela e com ela, comecei a tentar desdobrá-las em meu próprio trabalho, nas aulas, na pesquisa, na escrita e na vida. Basicamente, o ponto aqui é o problema que a Denise coloca, que até mesmo as abordagens pós-coloniais não têm sido totalmente capazes de se libertar da gramática moderna. Em especial por realizarem ainda um trabalho que insiste na crítica, que é toda formal e analítica, e na história, principalmente a linear e sequencial. Quando no seu primeiro livro, Toward a Global Idea of Race, ela lança a questão: por que a morte de um jovem negro não causa uma crise ética mundial, no mesmo local? A resposta que ela encontra é que a subjugação racial não contraria os princípios éticos modernos, muito pelo contrário, é o arsenal da racialidade, ou seja, o aparato de conhecimento manufaturado pelas ciências do homem e sociedade, que assegura o posto de transparência tanto ao sujeito quanto à configuração social da Europa pós-iluminismo. E por essa razão, o racismo persiste apesar das muitas declarações sobre sua irracionalidade e imoralidade. Não porque raça e cultura seja uma essência, mas porque precisamos da ideia de raça e cultura para construir o sujeito universal, ou seja, a consciência global histórica. Então, e essa é a tese, a representação moderna só pode sustentar sua transparência engolindo tudo que lhe é exterior, ou seja, explicando através de conceitos científicos todas as demais condições humanas como variações daquelas da Europa pós-iluminismo. Então, o que ela está mostrando aqui é que, de um lado, surge a figura do que ela chama de eu transparente, que, para explicar rapidamente, eu posso definir como aqueles que, se autodeterminam no espaço-tempo, 2, se autolocalizam em uma história determinada, e 3, cujas particularidades constituem um universal e constituem a noção ética de humanidade. No outro polo desse eu transparente,
estão os seus outros, né? Esses outros que ela chama de eus afetáveis. A construção científica de mentes não europeias, como aquelas que estão sujeitas tanto às condições naturais, no sentido comum e científico, assim como ao poder externo. Então são criados dois sujeitos globais históricos distintos. E é o global como contexto ontoepistemológico, ou seja, a noção de racial produzida pelos projetos científicos do século XIX, o que sustenta a versão pós-iluminismo do sujeito como autodeterminado. Na proposta poética, que é o que ela apresenta e defende, né, que ela elabora, e composicional, ou seja, não crítica e não histórica, que ela defende, o global não entra como horizonte ôntico e ontológico do pensamento, mas como componentes de um cosmos, entendendo os eventos tanto como expressão quanto como que expressa, por o que quer que exista e em qualquer espaço-tempo. Isso aparece muito bem num texto dela chamado Fractal Thinking, que eu acho que não tem tradução ainda para o português. Bom, então resumindo muito, o que ela percebe é, primeiro problema, a diferença racial e cultural produz uma separação ética intransponível. E se ficarmos nas ferramentas críticas disponíveis, que são ainda as modernas, não temos como realizar uma intervenção que reduza essa separação. Segundo problema, o quadro crítico contemporâneo, seja liberal, materialista histórico, pós-estruturalista, pós-moderno, pós-colonial, usa ainda os mesmos pilares modernos que sustentam a colonialidade, quais sejam, basicamente, a separabilidade, a determinabilidade e a sequencialidade. Na nossa prática, né, de trabalho, como pesquisadores, né, na nossa prática de análise, de pesquisa e de escrita, isso que ela fala, né, se desdobra em, número 1, quando a gente desloca o registro vivido para o formal. Número 2, quando a gente fecha a nível do conceito. E número 3, na ideia de conhecimento como determinação formal e material do agente. Então essa foi a primeira parte aí mais conceitual da Denise, né, da questão que ela coloca. A segunda parte é o que ela propõe. Então, em inúmeros textos acadêmicos, ela opera através de imagens para ir além da crítica. No texto que tem o título de A Dívida Impagável, Denise exercita uma leitura não histórica e contra a flecha do tempo, a partir do romance Kindred, Laços de Sangue, de Octavia Butler. No artigo chamado Hacking the Subject, Black Feminism and Refusal Beyond the Limits of Critique, ela hackeia, ou seja, decompõe, pervertendo e desorganizando formas, ao realizar o que ela chama de uma má leitura, um misreading, proposital do texto de Naum Chandler, ao mesmo tempo em que realiza o que chama de um experimento de nonsense. O que ela faz nesse texto é realizar uma tradução e uma transposição a partir de símbolos da matemática e da biologia dentro de algoritmos. Mas ela utiliza isso tudo para montar uma performance. É um texto que monta uma performance a partir de um algoritmo com símbolos matemáticos e da biologia. Ela monta uma performance com esses símbolos em suas peças, né, nas páginas do texto, explodindo a forma arquetípica do sujeito através da prática de recusa, que é o feminismo negro, que, aí isso ela vai pegar na Hortense Spiller, né, ao habitar o não e o nada, né, o que a Hortense chama de flesh, né, que eu traduziria por carne, ela hackeia o patriarcado e o colonial nessa figura feminina do X, mas que seria a figura da mulher negra escrava. Seus textos não seguem o caminho usual da crítica, mas, ao contrário, realizam uma poética, uma leitura, que é, ao mesmo tempo, como toda leitura, um imagiar, no sentido do Walter Benjamin, né, da imagem dialética, uma composição como ato criativo e uma decomposição como na química e na alquimia. Nessa sua poética, e é o que eu estou tentando mostrar bem rapidamente aqui, o material, né, que ela chama, o que tem de material, é a materialidade como matéria-prima na alquimia, né? Raw, crua, como o próprio flesh, né? A carne da Hortense Spiller, que a Hortense Spiller se fala no livro dela. Matéria no nível quântico, que entra na composição de tudo que já existe, sempre como material e energia. Isso implica que se abandone o tempo, ou ao menos descentralize, como concebido como flecha, como pensamento sequencial. Nas composições, simetrias e correspondências, no lugar de flecha, temos uma figura fractal, que identifica padrões repetitivos em escalas diferentes. Isso fica muito evidente no texto dela, que em português se chama O Evento Racial ou Aquilo que Acontece Sem Tempo. Esse texto, quem quiser buscar, está no catálogo da exposição Histórias Afro-Atlânticas, que foi publicado pelo MASP. No lugar da análise ou interpretação, entram simples composições.
Enquanto a leitura crítica, que nós habitualmente fazemos, né, é formal e analítica, a poética que ela propõe é material e decomposicional. Em oposição ao didático e diretivo, ela propõe o poético e sugestivo, visões e imagens, o que leva a gente também a poder buscar alguma referência em Jung também, né, na imaginação ativa, né, na ideia de criatividade. São símbolos que amplificam, deixando o sentido final livre e sem limites. A ideia é dissolver as formas abstratas de conhecimento, é não aderir às ferramentas da razão científica e da razão universal que sustentam a trajetória transparente do sujeito universal. Como tentei mostrar, em seus textos acadêmicos já vemos uma prática estética, artística e política, né, que desrompe estratégias políticas modernas de subjetivação racial e cultural, tanto quanto em suas performances artísticas. Os textos, performances e filmes são buscas e exercícios por métodos anticoloniais. Olhar para uma situação de um ponto de vista fora da sua experiência e de seus modelos teóricos, se abrir para o que realmente está acontecendo. Ver o invisível, reimaginar a situação e seu lugar nele, as forças que agem. Experimentar modos diferentes do que passou a ser chamado de conhecimento. Isso está no jogo de tarô, no reiki, na astrologia, em um tipo de filosofia, na alquimia, na física quântica e subatômica, em terapias falsas. Todas essas ferramentas de leitura trazem a não localidade como princípio epistemológico e a virtualidade como descritor ontológico. E ambos como descritores poéticos, e não científicos e críticos do social. Ao invés de descrever eventos como relação, recupera sua implicação profunda. Deep implicancy, que é também um conceito da física quântica. Leitura fractal, deixando de reproduzir a separabilidade. E sem separabilidade, a diferença entre grupos humanos e entre entidades humanas e não humanas possui muito pouco poder de explicação e significado ético. A terceira parte, né, por que eu venho usando isso, o que eu venho tentando fazer, essas leituras, né, são um método anticolonial. Primeiro, elas colocam, eu as vejo também como esse espaço de recusa, né, a recusa dessa objetividade, a recusa em representar no espaço-tempo. As leituras são um método anticolonial porque elas fazem esse imagiar, elas quebram com a matéria e a energia da violência colonial, que é a crítica, que está na crítica e na história, e o fazem, isso aí é um ponto também chave, né? A leitura é uma coisa, é uma prática que se faz sempre coletivamente. Esses são os pontos que fizeram sentido para que eu achasse válido experimentar as leituras na minha pesquisa com quem faz cinema nas periferias. E por que cineastas mulheres? Né? Porque essas ferramentas e práticas são majoritariamente usadas por mulheres, sempre foram. São ferramentas e práticas de cura e nada faz mais sentido do que cuidarmos de nós mesmos e das outras. E que questões jogamos, né, para serem lidas? Questões políticas, sendo que entendendo a política como as formas de organizarmos a nossa vida em comum. E sendo assim, curar é político. Diz respeito ao modo como vivemos, como estamos atentos ao modo como nos atravessamos, como experimentamos nossas existências emaranhadas, e é a atenção e a abertura para esse emaranhado, né, que nós chamamos de entanglement, que marca esse meu momento e que eu precisei trazer aqui hoje para dividir com vocês desse nosso grupo de trabalho.